Graças a Deus. Salve a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Amados, aproveitando que os irmãos estão em pé, abra sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 13. Irmãos, eu quero ler aqui alguns versículos que nós possamos ter uma melhor compreensão do texto. Eu vou ler do versículo 1 ao 14 e depois eu vou saltar para o versículo 24 e 25. Eis que tu conceberás e terás um filho cuja cabeça não passará na vara. Diga comigo, cuja cabeça não passará na vara. Porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. E nos ensine, diga comigo, nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Agora o versículo 24 e 25 diz assim: depois teve esta mulher um filho, chamou seu nome Sansão, e o menino cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a impelir de quando em quando para o campo de Dan, entre Zorá e Estaol. Amém? Amém. Podem sentar, queridos. Louvado seja Deus. Amados, quando olho para esse texto, todos nós já conhecemos esse texto, ainda que não conhecemos profundamente, conhecemos, nem que for de forma simples, porque se tem filmes que falam sobre ele, né? E é uma das histórias mais contadas nas escolas bíblicas dominical para as crianças. Sansão, um homem muito forte. Quando eu olho para este herói da fé, porque Sansão está inserido na galeria dos heróis da fé. Quando você lê o livro de Hebreus capítulo 11, lá está o nome de Sansão. E Sansão, na minha opinião, é um dos heróis mais contraditórios da Bíblia. Sansão é uma contradição, porque ele foi um herói que viveu a sua própria vontade, a sua própria lei, andava segundo o desejo do seu coração e dos seus olhos. E já foi falado aqui que a gente precisamos ver as coisas com o olhar de Deus. E quando olhamos para a história de Sansão, Israel, irmãos, nos dias dos juízes, era um dia de trevas, não havia conhecimento da palavra de Deus, como se é hoje, no conhecimento das Escrituras. Não havia a propagação do conhecimento da palavra, era dia de trevas no quesito conhecimento bíblico. Por quê? Porque Moisés já havia morrido, os sacerdotes, eles estavam espalhados, cada um vivendo as suas vidas. Josué já havia morrido, não havia um líder em Israel, os sacerdotes não cumpriam os seus deveres. O conhecimento da palavra de Deus era conhecimento oral, ou seja, o pai falava para o filho, para o neto, e assim ia indo transmitindo a palavra de Deus. Numa dessas ocasiões de servidão, porque diz o texto que Israel estava servindo os filisteus por 40 anos, sendo escravo dos filisteus, então Deus envia a salvação e encontra uma mulher que era estéril e diz a ela: ei mulher, você vai ter um filho. Durante a sua gestação não quero que você beba nada referente à vide, tudo que for relacionado à uva você não vai tomar, e também não vai comer nada imundo. Filho que nascer será nazireu, não poderá raspar a sua cabeça, viverá sempre de cabelos longos. E a mulher então corre e avisa o seu marido, e o seu marido não duvidou daquilo, mas ele então ora, querendo que o anjo volte para lhes ensinar como instruir aquele menino. E uma das suas orações, o versículo 8 diz: ó Deus, envia aquele homem outra vez, para que nos ensine o que devemos fazer em relação a esse menino. E diz o texto que Deus o ouviu. Mas o que eu quero dizer nesta noite aos irmãos: primeiro, Deus deu um único mandamento à mulher, um único mandamento em relação à criança.
A mulher, Deus disse, não vai beber nada que está relacionado à uva, e nem comer nada imundo. A criança, Deus disse, um único mandamento: não raspará a cabeça. Amém? Em relação a Sansão, quantos mandamentos? Um mandamento. E por que devemos prestar atenção nisso? Porque Deus, irmão, quando quer nos usar, ou quando Deus quer nos guiar a fazer sua vontade, Ele não exige muita coisa de nós. Ele exige, às vezes, um ato de fé. Ele exige, às vezes, um ato de coragem. Às vezes, Ele exige um ato de obediência. Deus não exige muita coisa de nós. O único mandamento Deus deu para o menino. Quantos mandamentos? Um único. Mas nós, irmão, temos a mania de achar que um único mandamento não basta. E isso é antigo. Está lá em Adão, no livro do Gênesis. Deus disse para Adão: olha, do fruto da ciência do bem e do mal não comerás. O que Deus disse? Não comerás. Deus fez a mulher, criou a mulher, deu a mulher Adão, e Adão disse para a mulher: olha, não pode tocar nessa árvore. Então não era mais um mandamento, era quanto? 2. Deus falou: não pode comer. Adão disse para Eva: não pode comer nem tocar. Aumentou a coisa. Amados, então está lá a mulher dizendo ao seu marido que Deus a visitou, que a aparência daquele homem era como de um anjo, belíssima. Então Manoá não se contenta: eu quero saber mais, eu quero mais. O único mandamento é pouco. Ai, irmão, como a gente busca sarna, irmão. A gente busca. Meu Deus. Nós queremos mais. Nós queremos mais. Meu Senhor, Pai. Lembra quando Deus disse para Saul: Saul, vai lá em Amaleque e mata todos os amalequitas. Os amalequitas, irmãos, havia matado muita gente em Israel, principalmente os velhos que ficavam para trás. A marcha de Israel no deserto, os jovens iam na frente e os velhos ficavam atrás. Então Amaleque veio e matou muita gente, muitos velhos, muitos anciões, muitas mulheres atrás. E Deus disse: marca aí, Moisés, no livro da lei, que eu vou me vingar de Amaleque. E quando chegou a hora, os anos passou, e era nos dias de Saul. Deus disse: Saul, hoje é o dia da vingança. Vai lá em Amaleque e mata todos. Saul foi lá com o povo e protegeu o rei, e também protegeu o melhor do gado para adorar a Deus, para oferecer sacrifício. Qual era a ordem de Deus? Mata tudo, o único mandamento. Eu não quero nada. Mas ele então, querendo fazer mais do que Deus mandou, não queira fazer mais daquilo que Deus mandou. Não queira aumentar a carga. Aleluia, Deus. O problema é exatamente esse. Nós queremos aumentar a carga, e nós colocamos carga que não podemos carregar. Deus disse: olha, acerca do menino uma coisa só, não raspa a cabeça dele. Aleluia, Deus. Aí, irmão, mas não há hora, não, Deus, um só mandamento não é suficiente. Nos ensina. O anjo veio e falou assim: olha, o que eu disse para a mulher eu não vou tirar. Não é para beber nada relacionado ao vinho, à uva, e não é para comer coisa imunda. E ao menino, o que eu ordenei para ela, então agora eu estou ordenando para o menino. Aumentou ou não aumentou? Aumentou. Até então era só o cabelo. Agora Sansão não podia também beber nada relacionado à uva e não comer nada imundo. Amém. Tudo bem. Só que quando nós olhamos, irmão, lá atrás, em Números capítulo 6, existia uma lei para quem fizesse voto de Nazireu. Só que Israel, nos dias dos juízes, não conhecia essa lei. Por quê? Porque teve que um anjo vir e ensinar a mulher, não foi? Eles não conheciam essa lei.
porque não havia conhecimento da palavra, não havia luz naquela época. O conhecimento existia, mas não era propagado. Então veio o anjo e ensinou a mulher o que não podia comer, o que não podia beber, o que não podia cortar o cabelo da criança, e depois repassou para o marido: olha, faça isso com esse menino. Mas na lei do nazirado, o caldo é mais forte do que isso. O caldo é muito mais forte, porque a pessoa que escolhesse fazer um voto voluntário, não era obrigatório. Eu quero ser nazireu, então eu vou ficar 1 ano ou 2 sem cortar o cabelo, vou ficar 1 ano ou 2 ou mais sem beber nada relacionado à uva, e durante esse tempo eu não posso me aproximar de um morto. Meu Deus. Durante esse tempo eu não posso participar de velório. Se minha mãe morrer, não posso ir. Se meu pai morrer, não posso ir. Se minha irmã morrer, não posso ir. Eu não posso participar, nem chegar perto de morto. E se alguém morto morrer subitamente e relar em mim, ou for perto de mim, o meu voto quebrou. Acabou meu voto. Mas Deus não falou nada disso para a família de Sansão e nem para Sansão. Deus tirou esse fardo, esse peso de Sansão. Isso não está lá. E o nazireu não podia relar em morto. O nazireu não podia tocar em coisa morta. Não podia se aproximar da morte. Jesus. Deus não colocou esse mandamento, mas era nazireu. Sabe por quê, irmão? Porque quando Deus quer nos abençoar, Deus nos dá fardos leves. Deus coloca leis maleáveis. O fardo de Deus, como Jesus disse: o meu fardo é leve e suave. O meu fardo é leve e suave. Só que tem gente que acha que para receber uma bênção tem que se sacrificar. Pai. Lembra de Naamã? Chegou diante do profeta, o profeta disse assim: mergulha 7 vezes no Jordão e vai ser limpo. Aí falou assim: de forma alguma, esse profeta, ele quer acabar comigo. Aí um dos seus servos disse assim para Naamã: meu pai, se o profeta te pedisse uma coisa difícil, você não faria? O que é mergulhar 7 vezes? O que é dar 7 mergulhos? É fácil. Deus não quer impedir a gente de ser abençoado, irmão. Deus dá mandamentos fáceis, coisas fáceis para nós. Aleluia, Deus, glória a Deus. É nós que tornamos a coisa difícil. É nós. E às vezes achamos porque não recebemos. Às vezes nós colocamos campanhas que não podemos fazer. Eu vou fazer uma campanha de 1000 dias de oração. Você não consegue nem fazer 7, nem fazer 3. Eu não recebo a minha bênção porque você não sabe que as coisas de Deus é por meio da fé. Aleluia. É por meio da obediência, não é por meio do sacrifício. Enfim, o menino cresce, diz o texto, que o menino é abençoado. Aleluia. E o Senhor o abençoou. Versículo 24: o Senhor abençoou o menino. Glória a Deus, aleluia. E diz o texto, versículo 25: agora o Senhor começa a repelir Sansão para as terras dos filisteus. O Espírito do Senhor começa a repeli-lo, começa a mandar ele para lá. Quando chega lá, ele vê uma mulher na cidade de Tímina, uma mulher filistia, e ele: essa mulher é muito bonita, eu quero casar com essa mulher. Correu para o seu pai e falou assim: pai, eu achei uma mulher bonita que agrada os meus olhos, e eu quero que o Senhor a toma para mim por esposa. Versículo 3: porque agrada aos meus olhos. O seu pai, o versículo 3 diz assim: meu filho, será que não tem mulher em Israel que te agrade? Você vai casar com essa mulher que não é da vontade do Senhor para você? Mas diz o texto, versículo 4: mas o seu pai e sua mãe não sabia que isso vinha do Senhor. Que coisa! Eu repito, Sansão é um dos heróis contraditórios, porque uma lei
que Deus mesmo estabeleceu. Deus mesmo está quebrando na vida de Sansão. Deus estabeleceu que o nazireu não podia relar em morto, não chegar perto de morto, mas para Sansão Deus não falou nada. Todos sabiam que os israelitas não podiam casar com mulheres estranhas, mas para Sansão o Espírito de Deus estava mandando ele para lá. Vai para lá, rapaz, você vai achar uma mulher bonita lá. Que negócio que é esse, meu irmão? Queridos, os caminhos de Deus não são o caminho dos homens. Pai, aleluia. Deus, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo, a multiforme sabedoria de Deus. Aleluia. Deus age de forma que não pensamos, que não imaginamos. Deus estava agindo, Deus estava levando Sansão por um caminho desconhecido, mas Deus estava ali. Aleluia, Deus. Glórias a Deus. Deus estava ali. E diz o texto que desceu lá para tomar sua mulher. Aí quando você lê o texto, parece que Sansão não estava junto com seu pai. Então um leão veio a ele, diz o texto aqui, um filho de leão, bramando-lhe saiu ao encontro. Por que a Bíblia menciona um filho de leão? Porque era um leão jovem. E leão jovem é leão forte. Ele pode não ter a experiência do velho, mas ele tem vigor, ele tem força. Mas diz o texto, o Espírito de Deus se apossou dele, e ele rasgou aquele leão no meio e foi embora. Não fez nem questão, nem contou para o seu pai, nem contou para sua mãe. E diz o texto que quando cumpriu o dia dele tomar, se alegrar com os jovens pelo seu casamento, ele voltou pelo caminho onde estava o leão morto, para ver como é que estava. E como não havia lei nenhuma, então havia pecado nisso? Não. Quando ele chegou lá, a carcaça do leão, irmão, havia uma colmeia de abelhas que se abrigou ali. Aquilo chamou a atenção de Sansão. Ele então pega aquele mel e come e dá para os seus pais. Isso é interessante, irmãos, porque o que valia aquela carcaça? Que valor que tinha aquela carcaça? Nenhuma. No entanto, Deus enviou abelhas ali para usar aquela carcaça. Aquilo chamou a atenção de Sansão. Então, daquilo onde havia morte, onde havia um sentimento ruim, Sansão encontrou algo prazeroso. Amados, nós não damos valor às coisas, nós temos a tendência de não dar valor, mas Deus estava dando valor a uma carcaça de leão morto, e fez com que abelhas se abrigassem ali. Aleluia, Deus. E aquilo chamou a atenção de Sansão.